Você prevaricou no horror, não são erros formais, fungou. Você infectou, fracassou, provou que é um incapaz. Covaxin, um esquemão, aviso dos Miranda que entrega o Centrão. Recursos que cês vai, propina pagar, enredos que se envolvem com a ala militar. Você prevaricou no horror, não são erros formais, fungou. Você infectou, fracassou, provou que é um incapaz. Você prevaricou. A sua descrença matou 500 mil. Você ainda vai me pagar. Prometo que me revolto, mas calma, é no voto. Corre sim, Pai Nosso aqui não. A tua excrescência fez 500 mil. Muitos que foram cedo por não vacinar. Famílias que perderam pra alguém lucrar. Você prevaricou no horror, não são erros formais, fungou. Você infectou, fracassou, provou que é um incapaz. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 14 de julho de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor, na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Eu sempre tenho que pegar um ar para poder ler sempre essa abertura que eu não consigo ir direto, cara, é difícil. E hoje aqui comigo temos ele diretamente da terra de não pensei em um nome específico, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Eu só queria dizer, neste momento, você, irmão, coloque seu copo d'água em cima do seu celular e reze comigo, Salmos 109:8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Amém, irmãs, irmãos, irmãs. E um bom momento para você que nos ouve. Amém, irmão Diego, amém. Faltou o falsete, mas tá tudo bem. E completando nosso trio de hoje, também de um lugar que eu não consegui pegar uma referência antes da gente começar a gravar, temos ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, eu estou exausto. Exausto aqui, já começando o episódio nessa situação. Se eu pudesse, eu pediria aí 12 horas de adiamento, mais 12 horas de adiamento para fazer a gravação, né, que foi o que a gente acordou ontem antes de terminar a nossa sessão. Mas estou aqui, estou exausto e em flagrans. Nunca o meme encaixou tão bem aqui na abertura do Midcast, né, cara? Ai. Bom, mas é pra você ver, né, cara, a menina de 28 anos não aguenta o pique de uns velhos de 60 e pouco que respira bem assim, o dia inteiro na porra do microfone. Enquanto isso, o servidor público era isso que eu ia falar. Dos Estados Unidos, virado pra Viracopos, Brasília, CPI, 12 horas de depoimento. Exatamente, Depois cara. É o servidor público que não gosta de trabalhar. É. Exatamente, cara. E vocês já devem ter percebido hoje, sem a Ad Ferrer, pra tristeza aí de muitos ouvintes, mas vamos lá com o nosso trio aqui hoje. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em alguns blocos, repercutindo as principais notícias da semana e no final, o momento dos salves e dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais e se juntar aos mais de 12 mil seguidores no Twitter, nós estamos lá com o perfil @podcastmid. Diego, Rodrigo, quais as arrobas de vocês? @garoto do Quicão, KIKAO. Eu vou na animação do Diego também, @lhama na lama, porque lhama é um animal exausto.
Agora sem O mais... Rodrigo tá aquela lhama no fim do inverno, que tá com 30 centímetros de lã, que não deu tempo de cair ainda, carregando esse peso molhado depois de uma chuva. Outro dia, Rodrigo, eu tava passando pelo catálogo infantil do Netflix, escolhendo um desenho novo com a minha filha, eu vi que tem um desenho de lhama, não sei se você conhece, eu não sei o nome também, mas apareceu a lhama lá, cara. Me passa depois, cara. Lhamas são sempre bem-vindas, assim. Depois tô nessa situação mesmo, Diego, de aqui, né, acumulando proteção no inverno e esperando pra cuspir na cara de algum ser humano que apareça desagradável na minha frente. Ó, tô vendo aqui, ó, o nome do desenho é Lhama Lhama, tem 2 temporadas no Netflix. É bom que não dá pra esquecer o nome. É, exatamente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Caguei pra CPI. Bom, começando aqui esse episódio, vamos falar sobre mais uma segunda-feira normal no governo Bolsonaro, que foi mais uma ameaça à democracia, pois o nosso querido fungo presidencial disse que se no ano que vem as eleições não forem limpas, seja lá o que isso significa na cabeça doentia dele, poderemos não ter eleições em 2022, também seja lá o que ele quer dizer com isso. E chegando ao ponto, inclusive, de gerar uma reação de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que fez ali um discurso bem, como é que eu vou dizer, acanhado, né? Um discurso meio acanhado, para tentar rebater as falas do Bolsonaro, dizendo que as eleições não são negociáveis, que qualquer um que tentar ir contra o processo sempre será lembrado como uma pessoa que não é patriota e pipipipopopó. E teve depois ali um shade do Luiz Roberto Barroso no Twitter, dando dicas da semana, que seriam um livro A Ditadura Escancarada, do Hélio Gaspari, um pensamento Quando um homem de bem responde um insulto com outro insulto, ele permite que o mal vença, não é preciso responder, o mal consome a si mesmo, e uma música Cálice, de Chico Buarque e Milton Nascimento. Isso tudo dentro desse contexto e também porque o Bolsonaro falou que o Luiz Roberto Barroso era um imbecil e outras coisas mais. E aí, como é que vocês viram mais essa ameaça do Bolsonaro que, segundo o Marco Rogério, o Champatinho Lagarto, é só o jeito dele, gente. Não foi nada demais, ele sempre falou dessa forma. Então já tem um tempo que, assim, me preocupa muito menos o conteúdo do que ele fala do que o que a PM ouve, né? Porque a PM tá cada dia dando mais indícios de que ela vai ser o grande ponto de apoio de qualquer tentativa de qualquer coisa dele. Então, é até complicado a gente só... mais um golpe, mais uma segunda-feira. Só que a cada nova ameaça, eu acho que a corporação, né, a gloriosa polícia militar, vai se exacerbando mais nessa... vai se acuando, né? Aquilo que a gente vem falando há um tempo. Conforme vai saindo pesquisa e ele vai percebendo que não tem nenhuma maneira possível ou imaginável de ele ganhar na urna, ele vai tentar acirrar esse discurso e bicho acuado é mais perigoso, né? E aí a PM é o que me causa medo nesse sentido. Cara, eu tô com o Diego, assim, eu concordo. E me dá nos nervos essa coisa de nota, porque são notas de repúdio. O que o Pacheco lançou é nota de repúdio, o que o Barroso lançou é nota de repúdio, em outros formatos, né? Você muda ali a mídia, você faz um tweet, começa a colocar citação de música, mas é nota de repúdio. E o que o sujeito está dizendo, repetindo um pouco as palavras do Diego ali, é que, bom, se eu não ganhar a eleição, a PM vai pra rua e vai colocar o terror. É o que ele está dizendo. Se eu não ganhar a eleição, vai ter uma invasão de Capitólio no Brasil. Só que muito pior. É isso que ele está dizendo e aí o que você responde? Nota de repúdio, que é quase como você dizer, depois que você me bater, você vai ficar com a peste de quem me bateu e eu vou ter apanhado e você vai ficar conhecido como a pessoa que me bateu. Grande merda, caralho. Inferno, sabe? É esse tipo de coisa. O sujeito está anunciando que vai cometer um crime. E ao invés de você impedir que ele cometa, você simplesmente fala, olha, se você cometer um crime, você vai ter cometido um crime. Porque quem comete um crime, comete um crime. Ao se cometer um crime, crime foi cometido. E aí nada acontece feijoada, inclusive, né? Se tivesse passado o pacote anticrime, não teria mais crime, mas como não passaram...
Não, e aí acabou que o Bolsonaro, inclusive, falou que ele ia apresentar os hackers, né? Os hackers iam fazer uma live com ele apresentando como era fácil burlar as urnas e tal. E aí, de repente, dias depois, o tal hacker que ele ia mostrar, o cara teve um problema de saúde e precisou ser internado. E aí, sei lá o que aconteceu com esse sujeito. O hacker pegou um vírus, né, cara? Aí, pô, deu mal. Agora, assim, podia rolar, né? Porque até onde eu sei, você postar tutoriais de como cometer crime é um crime. Se você vai apresentar um tutorial de como você hackeia um sistema público, você tá cometendo crime. E isso ia ser muito interessante, né? O presidente da república fazendo tutorial. É tipo, sei lá, cara, se eu abrir um canal pra poder ensinar as pessoas como comercializar drogas e não ser pego pela polícia. Eu vou abrir um canal pra explicar pras pessoas como fazer gato de energia e não ser pego pela fiscalização. Vou fazer um canal explicando pra pessoas como você faz com que os outros tirem o dinheiro deles do caixa eletrônico sem saber e te entreguem. E assim, ok, só tô informando pras pessoas que esse crime pode ser cometido. Liberdade de expressão. Justo, né, cara? Mas assim, eu tô com vocês, cara. Principalmente o discurso, o pronunciamento do Pacheco me deu uma revolta aqui, uma azia, porque ele realmente o cara é muito mineiro, né? Desculpem os mineiros, mas o jeito que ele fala é muito de político mineiro, aquele cara em cima do muro o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que ele ameaça dar uma alfinetada no Bolsonaro, porque obviamente ele nunca cita nome nenhum, ele depois, logo em seguida, fala, não, mas o Poder Executivo também tem o direito de se pronunciar, mas no final das contas quem vai decidir é o Congresso, e aí ele apela para aquele momento em que ele fala que quem tentar ir contra o processo eleitoral não será um patriota, como se o Bolsonaro tivesse interessado nisso, né? Como se ele tivesse preocupado com essa situação, né, cara? Realmente, o Pacheco, falta brio pro nosso querido Rodrigo Pacheco. É que pra ter brio tem que ter várias outras coisas antes, sabe? Antes de correr você precisa saber andar, ele não sabe nem ficar de pé ainda, então... Mas assim, uma coisa que a gente comentou na semana passada, né, que essas tentativas e tal, a gente seria bom observar o posicionamento de alguns congressistas para saber quem que vai estar do nosso lado quando realmente alguém fizer alguma coisa contra a democracia de fato, que é o que a gente vem falando aqui já há semanas, né, meses, enfim. E o Marcos... Fazer alguma coisa contra a democracia, tipo dar um golpe, tirar uma presidente eleita sem ter nenhum crime cometido. Sim, quando isso, falou que ele vai estar do nosso lado, eu tava aqui, 1, 2, 3. Ou com todas as palavras, quem vai estar do nosso lado quando o Bolsonaro convocar suas milícias, os policiais militares e civis e os seus 25% da população aí para ir às ruas com armas e atacar o resto da população que tá querendo que um presidente eleito, que não é ele, assuma o poder? Quem é que vai estar do nosso lado nessa hora? Obrigado, Rodrigo, por conseguir confirmar que a gente talvez receba um processo aí no futuro, mas é exatamente isso que eu tava querendo falar. Não, a gente tá imaginando uma situação, eu não tô dizendo que ele vai fazer isso. Sim. Mas digamos que ele faça. Aí fica a pergunta, num cenário em que isso aconteça, quem estaria do nosso lado? Exatamente. E não tem muita gente, né? Cara, sabe o que vai ser louco se acontecer isso? O racha que vai dar no PCO. Vai ter 50% do PCO de cada lado, vai ser muito doido. Não, e por que eu tô trazendo isso, né? Primeiro porque o Bolsonaro vira e mexe e fala do meu exército se referindo às Forças Armadas, e no último final de semana, aquela motociata que ele fez em Porto Alegre, ele se referiu ao público que tava lá como o meu exército também. Então ele meio que, na cabeça lunática dele, ele considera que todo mundo é exército dele. E um que com certeza não vai estar do nosso lado, né, é o Marcos Rogério, que, porra, ele deu uma entrevista pra CNN, cara, falando que acha normal tudo que o Bolsonaro falou. O cara atentou contra o processo eleitoral que ele também foi eleito e ele não fez a mínima defesa, falou que esse é o modo de agir do Bolsonaro. Assim, ultrapassa o limite de você ser base do governo, seja lá por quais motivos, né, cara? Assim, Vitor, eu acho que a gente não tem que discutir isso com tanta coerência, com palavras sérias, não. A gente tá lidando com um monte de golpistas, a gente tá lidando... Cara, é aquilo que todo mundo já sabe. Não faz muita diferença mais o que o Bolsonaro fala e faz mais diferença o efeito que isso tem ou não tem nessa base que está disposta a sair às ruas e usar de violência para poder efetivar algum tipo de golpe. É isso que importa, assim. Então não me surpreende em nada ninguém que está na base desse governo, ele assinar embaixo de uma tentativa golpista. Mais uma tentativa golpista. Não surpreende em nada. A pessoa está repetindo o comportamento dela e durante todo esse tempo. Qualquer pessoa que em algum momento apoiou o Bolsonaro nesse período todo, desde que ele surgiu na mídia e tudo mais, qualquer pessoa, ela não tem apreço nenhum
nenhum, por nenhuma via democrática, ela não tem apreço pela humanidade. Não tem, cara. Você apoiou aquilo ali, você tem problemas. Depois eu me arrependi, tá? Se arrependa e vá procurar uma formação política, vá procurar uma terapia, procure se cercar de outras pessoas que talvez você mude. Mas o caminho para uma pessoa que em algum momento apoiou o Bolsonaro mudar e se tornar alguém razoável, alguém que tem apreço pela humanidade, ele não é curto, ele é longo. Eu acredito no arrependimento, acredito que algumas pessoas se arrependeram. Acredito que algumas pessoas foram enganadas, acredito que algumas pessoas foram enganadas, e elas eu não coloco no grupo as pessoas enganadas eu não coloco no grupo de quem realmente apoiou ele. É uma pessoa que sofreu um estelionato eleitoral. Esse é um caso. Agora, quem realmente apoiou, ainda mais quem tem cargo público, figura eleita, nossa, o caminho do arrependimento ele é longo, e ele inclui a pessoa sair de cena, entregar o próprio cargo e ficar à disposição da sociedade e da justiça por muito tempo. Não, concordo com você, mas é porque eu acho que, como a gente também já conversou recentemente, a questão do limite, né, até onde vai, porque, por exemplo, vou citar um exemplo, o Eduardo Girão, ele é um senador que apoia o governo, mas o cara não foi em defesa da fala do Bolsonaro. O cara ser do governo e, sei lá, nem que seja se omitir, eu já acho errado, mas é menos mal. Agora ele ir na TV e defender a fala do presidente é muito absurdo, cara. Aqui uma coisa que a gente comentou aqui sobre o Champatinho também, que ele é o momento dele aparecer pro Brasil, é o momento dele conseguir conquistar um certo eleitorado. Ele não vai perder essa chance, cara. Ele vai radicalizar o discurso dele cada vez mais, porque é a chance dele aparecer. Se ele perder essa, ele não consegue crescer o que ele pode crescer ali, e ele tem sido sucedido nisso. Então, pra mim, esse tipo de apoio é menos realmente concordo com isso. É o tipo de pessoa que simplesmente não tem caráter. Qualquer chance da pessoa poder ascender ao poder, conquistar uma base maior, ele vai utilizar. Ele poderia estar apoiando qualquer outro tipo de discurso. Se tivesse a maior parte da sociedade contra um governo de esquerda, mas ele tivesse a chance de conquistar um maior eleitorado apoiando aquele governo de esquerda, ele iria mudar o discurso na hora. Esse é o tipo de pessoa sem caráter. Ou melhor, com um caráter, né? Um caráter nefasto. Exato. Vamos seguir aqui porque, falando em ameaça, nós tivemos o advogado do presidente da República, Frederico Wassef, ameaçando a jornalista Juliana Dalpiva via WhatsApp, eu acredito, né? Porque foi uma mensagem, onde ele dizia o seguinte: faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que você... Nossa, é até difícil falar, deixa eu tentar voltar aqui. Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. E lembrando que a Juliana Dalpiva, ela fez um podcast junto com o UOL, mostrando mais detalhes sobre o esquema de rachadinhas da família Bolsonaro, que a gente chegou até a comentar aqui na semana passada, e coincidentemente, depois que foram todos os episódios publicados, o Frederico Wassef fez essa ameaça jornalista que obviamente não tem nenhuma relação com o conteúdo que ela publicou. E aí, como é que vocês viram isso? Surpreendeu ou o advogado que escondeu Queiroz e se escondeu no banheiro feminino do Senado mais uma apenas no currículo dele? É advogado de miliciano falando com o jornalista que tá investigando miliciano. Não dava pra esperar nada de muito diferente, cara. Cara, tem uma das muitas infelicidades que a existência de Frederico Wassef traz pra minha vida, é que agora todas as vezes que a Alana vira pra mim e fala, meu anjo, eu não consigo mais encarar como um tratamento amigável, carinhoso. Não dá, cara. Eu não consigo nem mais ouvir essa palavra desse jeito. Cara, assim, eu fico muito curioso, porque de fora, a minha impressão é que o Wassef, ele só continua a existir porque a família Bolsonaro está no comando. Tem alguma outra pessoa que daria suporte para esse tipo de advogado de miliciano? Espero que não, né, cara? Cara, é difícil imaginar, porque esse cara, ele já deveria ter saído de cena há muito tempo, inclusive mesmo a família Bolsonaro, por mais estúpida que seja, você fica imaginando, iam dispensar esse cara, iam se afastar desse cara. Só que não se afastaram, ele continua ali presente, ele continua com acesso liberado a todos os espaços do governo. Por quê? Será que ele teria muito esqueleto no armário aí da família? O que também fica aquela pergunta, porque normalmente quem é envolvido com máfia e tem muita informação, mas não tem mais utilidade, costuma ter um caminho muito bem determinado. É isso.
isso, né, cara? Acho que não tem muito mais o que comentar, não. A jornalista disse que tá tudo bem com ela. Ela registrou, né? Parece que o boletim de ocorrência da ameaça. Aí depois surgiu uma outra jornalista, agora eu não vou me recordar o nome, e eu vi passando na timeline do Twitter, ela também comentando que o Assef já teria ameaçado ela também, então não é a primeira que ele apronta, né, cara? Enfim, vamos seguir agora porque uma notícia que começou a circular hoje cedo, do dia que a gente tá gravando, talvez a gente tenha que passar a mudar o nosso dia de gravação pra quarta-feira, porque as coisas acontecem tudo na quarta-feira, impressionante, né, cara? Bolsonaro teria tido uma indisposição na madrugada de hoje e foi para o Hospital das Forças Armadas, lá em Brasília, e após... E saiu com a canela pintada de branco até o joelho. E após a avaliação médica, ele convocou lá o médico pessoal dele, que foi quem operou ele lá depois da facada e tal. O cara foi até Brasília e identificaram que ele realmente tá com uma obstrução intestinal e agora foi transferido até São Paulo, no Hospital Nova Star, alguma coisa, Vila Nova Star, eu acho, para talvez fazer uma cirurgia de desobstrução do intestino. E agora temos o nosso presidente da República internado, enquanto o vice-presidente da República não foi comunicado, tipo, assume aí enquanto o presidente tá fora e tal. Inclusive tá com viagem marcada para Angola, ou seja, nos próximos dias podemos ficar sem o presidente e sem o vice-presidente no comando aí do país. Ainda não tá certo se o Bolsonaro vai precisar fazer essa operação, mas ele já tá no hospital lá em São Paulo para poder avaliarem. E aí quem assume é o Aécio, né? Acho que agora é o Aécio, é a vez dele. O Lira é réu? O Lira é réu, estavam até comentando isso na Globo News hoje, ele é réu, mas parece que tinham dado o entendimento de que ele poderia assumir numa eventual situação, só que entraram com recurso, aí não souberam dizer se esse recurso, pela existência desse recurso, se o processo, o entendimento do STF seria desfeito até o julgamento, entendeu? Não sabem dizer. Na dúvida é o Pacheco, entendeu? Porque é o que vem logo depois na linha de sucessão. Mas e aí, oremos pela plena recuperação do nosso fungo presidencial? Cara, eu espero, como eu sempre diz, né, eu espero que logo ele não precise mais de cuidados médicos. Eu torço pra isso, assim. Assim, a gente não vai discutir aqui no programa. A gente não vai conversar aqui sobre quem comemora ou defende o possível falecimento do presidente, que é uma coisa horrível de se fazer, e o outro lado também, que acha que isso é muito errado e que a gente não deve comemorar e desejar a morte de ninguém. A gente não vai discutir isso aqui. Vai pro Twitter se você quiser discutir isso, assim. Mas a gente pode discutir as consequências dessa possibilidade, porque é uma possibilidade, ele existe, assim. O sujeito, ele tá definhando em vida há muito tempo. Não é de hoje que eu tenho a impressão de que colocaram alguma outra coisa no lugar, que é um autômato. É verdade, essa teoria vem desde lá da primeira temporada do Midcast. É uma situação estranha, o cara tá ali, né, um fungo, aquela coisa desfazendo. Eu vi alguém colocando a foto dele na sequência de transformação do filme A Mosca, e ficou perfeito, parecia o mesmo tipo de maquiagem lá utilizado. E agora com soluço, né, cara? Assim. Pois e assim, soluço é um negócio que não parece nada, e normalmente não é, mas soluço prolongado, assim, o Twitter tá cheio de relatos, né? Não, sim, inclusive, cara. Fiquei preocupado que já teve um dia na minha vida que eu passei 2 dias com soluço, que bom que passou. Cara, eu já passei 2 dias também com soluço direto, efeito colateral de um antibiótico que eu tava tomando depois que eu arranquei o siso, cara. Fiquei 2 dias com soluço e é infernal, cara, infernal. Porra, e com soluço com dente arrancado foi, né? Foi maravilhoso. Foi top demais. Mas... Agora, o presidente está internado, o presidente pode ter que passar por uma intervenção cirúrgica, é um caso grave, é muita merda também, né? Esperaram 1 quilo, né, cara? 1 quilo de merda. É muita merda. Agora tava todo mundo 80. já apontando, umas 2 semanas já apontando, peraí, ele tá mal por diversas razões, tá mal fisicamente, não conseguia dormir, o sujeito ele tava... E ele nunca se recuperou do atentado que ele sofreu lá durante a eleição.
ele pode tanto precisar ficar internado mais tempo, digamos que ele não morra, que não tenha toda essa consequência que o pessoal está imaginando, mas ele pode ter que ficar internado mais tempo. Nesse caso, outra pessoa vai ter que assumir. Por enquanto, provavelmente o Mourão, que está de viagem, mas vai voltar. Eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas deveriam mais considerar nesse lapso de tempo agora, que ele pode ter que ficar mais tempo internado e não possa cumprir as funções presidenciais, não que ele cumprisse grandes funções presidenciais, mas você teria ele durante algumas semanas aí fora das declarações, fora das decisões, num momento muito importante. Tem muita coisa passando no Senado, muita coisa passando na Câmara, tem muita coisa que ele precisaria ou vetar, analisar, ou seguir adiante, né? E ainda durante as investigações da CPI da pandemia, que estão em cima dele, estão em cima da família dele. Ele pode ter que sair de cena nesse período. É óbvio também que não deixaram de utilizar isso como uma possível peça de campanha, começam a circular mais imagens dele, tem uma consternação ali com relação a isso. Muita gente, jornalistas, a imprensa de forma geral, com razão, vai ser mais cuidadosa na hora de lançar textos de opinião, reportagens de opinião sobre isso, que não seria de bom tom você começar a atacar o presidente enquanto ele está internado, então modifica um pouco do cenário para comunicação. Mas consequência real disso para mim só teria se realmente ele não pudesse voltar. Agora, o que eu acho muito louco nesse caso é que mais uma vez ele vai internado por conta desse problema que ele tem, né, depois da facada, e não passa o bastão pro Mourão, cara. O cara entra no hospital, não sabe se vai precisar operar, não sabe se, caso opere, quanto tempo ele vai ficar baleado, ele simplesmente não passa o bastão, prefere que realmente ninguém esteja no comando, vamos dizer assim, e vem com essa de, não, vou despachar do hospital qualquer coisa, e é isso, cara, é isso, não tem, assim, mas pra você quem vê... trabalha 1h30 por dia, dá. Pois é, cara, nessas... Pega ali o horário da visita do hospital... Pois é, é verdade. Não, porque assim, é nessas horas que a gente vê como que o cara, ele tá degradando a instituição mesmo, o presidente da república, ele tá chutando balde, não tem liturgia nenhuma, cara, não tem plano de contingente, tem nada, cara, não tem nada. O que acontece o presidente passar mal e ficar em coma, sei lá, não tem preparação nenhuma, é assim, bizarro. Se não me falha a memória, o Congresso, ele pode pedir uma avaliação médica do presidente e se for constatado que o presidente não tem condições de saúde de continuar a exercer as funções do cargo, ele tem que passar o bastão, mesmo que ele não seja destituído do cargo de imediato. Mas se o Congresso pede, se faça uma avaliação e se constata que o presidente, por algum período, não vai conseguir exercer suas funções, ele é afastado. Isso não é nada de outro mundo e não seria nada muito complexo. Até teve o pessoal que foi pedir avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica do presidente, o que seria muito difícil de ser feito ali. Mas nesse caso, uma avaliação médica que fala, olha só, esse sujeito aqui, se ele continuar nas funções, ele vai morrer. E aí, não deixar de seguir no cargo, ele teria que ser afastado até que conseguisse se reestabelecer. Outra possibilidade também. Mas eu acho que pra acontecer isso, só se ele estiver em coma. Porque se ele puder falar, eu acho que ele não vai deixar acontecer isso, não. Não, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho louco o quanto que deixaram chegar nessa situação, né? O cara tá sem cagar, sei lá quanto tempo, extraíram 1 quilo de cocô dele via sonda. Como é que deixam chegar nesse nível, cara? O presidente da república, meu irmão. Tipo assim, é muito surreal, cara. É porque normalmente o homem dessa idade, ele é invencível, porra. Ele fica falando toda semana quem é imbrochável, imorrível, né? Pois é, e todo mundo que tá perto dele acredita nesse mito que ele criou. Então, tipo, se ele fala que tá bem, quem é que vai contradizer que ele tá mal? Convencê-lo aí no hospital antes que ele esteja quase morrendo? Ninguém. Pois é, cara. Quem é que vai convencer o Bolsonaro a fazer alguma coisa razoável? Essa é a pergunta que fica. Qualquer coisa razoável. Pois é. E vamos convenhamos, olha a família que tem em volta dele. Não, e aí resgataram até uma fala dele de abril, que ele parece que ia ter que fazer uma operação, né, pra botar uma tela da hérnia que ele tem depois da operação que ele fez, né, por conta da facada e tal. Seria em junho, a gente já tá no meio de julho e não rolou isso, o cara tá fazendo motociata pelo país inteiro, tamanho desespero, né, cara? Ficar apegado ao cargo. Mas aí, falando em apegado ao cargo, eu queria saber de vocês se o presidente da república, vou primeiro, principalmente perguntar pro nosso funcionário público aqui, se o presidente da república é um funcionário público, Diego, ou ele seria, sei lá, um PJ, um MEI, alguma coisa assim. Cara, eu achava que era, né, mas pelo visto, segundo as declarações dele, na verdade, ele é praticamente um Carlos Wizard, né, fazendo trabalho voluntário, não tem nenhum vínculo com o serviço público. Porque ele falou que só quem pode prevaricar é servidor público. Eu não. Então, ou ele, às vezes ele renunciou e a gente não sabe também.
Pois é. Ou vai ver que foi uma falha na programação do autômato que tava ali aquela semana dando declaração, né, cara? O autômato pegou a Constituição e falou, opa, deu um glitch lá, em vez de ser o sinal trocado, ele leu com o sinal certo. Cara, tem aquela coisa, o criminoso de carreira, ele é incapaz de compreender o que é realmente o crime. Ele não consegue compreender. Gira alguma chave. Cara. Ele não consegue compreender. Gira uma chave na cabeça do criminoso de carreira em que tudo é possível a ele. Ele tá à margem de todo tipo de lei, ele tá à margem da sociedade, ele tá à margem das responsabilidades. Já tá criado, os desvios já estão criados na mente do sujeito para que ele possa fazer qualquer coisa ser justificável. A lei é para os outros, a realidade é para os outros. As normas que ele segue são as normas que ele construiu para a vida dele e que sempre funcionaram. O que, se você for pensar, como vício, é uma coisa que ela é quase inevitável. Se você faz aquilo a sua vida inteira e a vida inteira funcionou, se você comete crimes a vida inteira e a vida inteira aquilo funcionou, por que agora seria diferente? Um dia desse, inclusive, eu lembrei, um cidadão afirmou para mim, ipsis litteris, que ele estava acima da lei. Porque ele falou, não, eu dirijo bêbado a minha vida inteira e nunca deu nada e eu tô certo. Eu falei, mas você tá acima da lei? Ele falou, tô. Eu falei, caralho. E aí passou 10 minutos de discussão e um senhor de 60 e poucos anos teve que xingar a minha mãe para poder ganhar o argumento. É isso. E é uma visão assim que eu imagino o Bolsonaro fazendo muito bem, cara, numa discussão com alguém. Sim. Total. Se encaixa perfeitamente nesse exemplo. E falando em internado, o Olavo de Carvalho... Falando em velho, falando em internado, falando em desgraçado, o Olavo de Carvalho está internado para fazer tratamento no Brasil e estão dizendo que vai ser pago, inclusive, pelo SUS. Ele veio lá dos Estados Unidos para se tratar aqui no Brasil. Afinal de contas, o Sleeping Giants, né, tirou aí a fonte de renda desse senhor carente, entendeu? Que apesar de estar naquela grande nação onde tudo é perfeito, não tinha condições de pagar pelo seu tratamento médico, porque esse perfil horrível e pirata e caluniador tirou todo o dinheiro do pobre velhinho. Em breve, Siqueira Júnior também recorrendo a isso, né, cara? Porque o cara perdeu mais de 50 patrocinadores lá com os Sleeping Giants. Mas a minha pergunta é só se a gente vai orar também pelo Olavo de Carvalho. Bom, como ele... No caso dos dois, né? Quem tá pagando é a gente, eu tomara que ele use pelo menor tempo possível os serviços que eu tô pagando. Assim, fica aquele recado também aí pro sistema de imigração dos Estados Unidos que vocês têm uma chance pra impedir que esse sujeito volte pro território de vocês. Isso seria, assim, maravilhoso. É claro que a gente não quer o Olavo de Carvalho perto da gente. Mas que ia ser engraçado? Ia ele ser proibido de... Deixa ele chegar lá, deixa ele pegar um avião, deixa ele chegar lá e ser deportado. Seria ótimo, cara. Eu adoraria ver essa cena. Fica o recado. Se você trabalha no serviço de imigração, presta atenção nesse cenário. Aproveita essa chance. É uma oportunidade de ouro. E eu acho positivo que o Olavo de Carvalho ele venha para o Brasil e ele utilize o SUS. O SUS como o nome diz, né, universal. É um sistema universal. Então ele tem que atender todo tipo de gente, inclusive criminosos, inclusive pessoas estelionatários. Todo tipo de gente tem que ser atendido pelo SUS. Se você é um criminoso, se você é uma criminosa, se você pratica delito, se você engana as pessoas, se você dá golpe, utilize o SUS também. Você também tem esse direito. Esse é um julgamento que a gente não pode fazer. Quem é que pode ou não pode utilizar os nossos serviços de saúde. É a maravilha do que a gente tem. Mas não tinha aquela história que o Olavo não podia entrar no Brasil, que estava sonegando imposto? Como é que era aquele rolê lá? Vocês lembram? Cara, eu lembro deles, acho que ele sonegava imposto nos Estados Unidos. E o que também já é uma outra questão aí, se ele de repente não entrar no país, ou se ele entrar ele ser detido, porque, bom, acho que você pode verificar isso quando a pessoa vai entrar naquele país que toma tanto cuidado, né, com a imigração, tem tanto problema com qualquer pessoa que entre lá sem registro e preza tanto pelos impostos, imposto de renda, tanta gente já caiu por conta do imposto de renda nos Estados Unidos, você pode fazer qualquer coisa, mas deixar de pagar o imposto de renda, não. Eles se vangloriam tanto disso, mas uma oportunidade, só oportunidades, cara. Eu acho isso, nossa, tô sendo super positivo essa vida do Olavo de Carvalho Brasil. Bom, vamos seguir então aqui, porque tivemos mais um absurdo e mais um abuso policial que dialoga muito bem com o primeiro tópico que a gente debateu, porque durante a motociata do Bolsonaro em Porto Alegre, os relatos e os vídeos que circularam nas redes sociais no dia mostram que uma manifestante estava batendo panela na calçada da via onde estavam passando ali os motoqueiros,
brasileiros, protestando contra o Bolsonaro e gritando fora Bolsonaro e tal, foi presa pela polícia por estar, segundo a polícia, não respeitando o limite ali da via, que eles já tinham falado para ela sair daquela posição, ela não queria sair, ela acabou, segundo a polícia, agredindo, né, os policiais verbalmente, aí foi presa por desacato ou sei lá o que inventaram. Esse acho que é um bom exemplo do que a gente pode ver daqui até as eleições de 2022 ocorrer com maior frequência, né, que acho que até o Rodrigo comentou, principalmente em relação às manifestações, né. E que já tem ocorrido, não é de hoje, isso está ocorrendo já faz um bom tempo, desde antes da eleição de 2018 você vê manifestações progressistas, manifestações de esquerda, manifestações anti-Bolsonaro, elas recebendo um tratamento diferenciado da polícia, que vai desde permitir que na época das eleições que eleitores de Bolsonaro, que seguidores do Bolsonaro, eles agissem de forma violenta com relação a pessoas de esquerda. Vamos lembrar o medo que dava de ir votar usando uma camisa vermelha, um broche do PT, e você correu. E sim, aconteceram diversos casos de agressão, de ataque, e dava esse medo. Então a gente está vivendo isso desde antes das eleições. E depois que o Bolsonaro assumiu, nunca pararam de acontecer os casos. Toda semana tem casos de prisões arbitrárias, de censura. Teve aquele cara recentemente, né, com adesivo Bolsonaro genocida no carro, né, que foi preso. Sim. Também, né? Cara, se você fechou exposições, você impediu espetáculos, né? Sabe? Fechou exposições, impediu espetáculos, prendeu pessoas que estavam com outros cartazes também. Você tem cerceamento de professores em sala de aula, você teve perseguição de professores universitários. Isso tudo tá acontecendo desde que ele assumiu, de forma descarada. Não tem nenhum, assim, censura e ataque e perseguição de progressistas está acontecendo desde antes da eleição e de modo mais efetivo desde que ele assumiu. É lista de antifascistas, como se fosse crime ser antifascista, é monitoramento de servidores públicos e de atividades de organizações não governamentais, tudo isso está acontecendo. Então, agora fica mais evidente porque resolveram dar caldo para isso em parte da mídia e porque tá diretamente o nome do Bolsonaro ali vinculado, fica mais evidente, mas para mim tá tudo dentro do mesmo contexto e continua crescendo. Mas nesse caso específico é muito simples, gente. Isso aí tem a ver com ferir o direito mais sagrado que existe, que é o direito à propriedade privada. A mulher estava agredindo uma panela, porra. E não importa se a propriedade privada é sua, você não tem o direito ainda assim de fazer o que você quiser com a sua propriedade, porra. A vidraça de banco importa tanto quanto aquela panela e aquela colher que estavam ali sendo maltratadas, judiadas naquele momento, tá ok? Então, na verdade, essa prisão foi uma defesa à integridade da panela e da colher de pau. Isso, com certeza. Perfeito, cara. Eu só acho engraçado que também só falam dessa panela que foi batida. Ninguém fala das outras panelas que ela deixou em casa. Que estão a salvo, que né? Apanharam, que estão a salvo. A imprensa não noticia as mortes que não acontecem. Olha aí. Inclusive, quem faz doce antifascista ainda é premiado com indicação pro STF, né, cara? O André Mendonça é indicado pro STF pelo Bolsonaro. Nem tava aqui na nossa pauta, lembrei disso aqui agora. Terrivelmente evangélico. Passa. Mas, inclusive, eu tenho... eu vou dizer, não vai passar o nome do André Mendonça, o nome? André Mendonça, é. Porque teve uma advogada uma advogada lá de Minas Gerais que mandou um requerimento pro Supremo pedindo a bênção dos ministros do Supremo para concorrer. Do nada. Então, eu acho que eu vou até ler aqui. Ela disse: dos pedidos, pelos fatos ressaltados, requer de vossas excelências, ministro do STF. 1. Permissão de cada um dos excelentíssimos senhores, ministro do STF, para que eu possa requerer ao presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, minha indicação para concorrer à vaga de ministra do STF. Deixo registrado mais uma vez que não é necessário que vossas excelências me retornem. Apenas me abençoem em pensamento, se assim julgarem procedente. Muito obrigada. Isso é maravilhoso, cara. Se possível, que alguém da assessoria possa encaminhar o documento em anexo, cujo título é, abre aspas, Presidente Bolsonaro, advogada pede sua indicação ao cargo ministra do STF, fecha aspas, que consiste em meu pedido ao presidente, senhor Jair Bolsonaro,
para minha indicação à vaga de ministra do STF. Haja vista que não há nenhum e-mail disponível para acessar o presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhum tipo de acesso ao mesmo. Ele possui Twitter, mas não teria como enviar o documento, apenas escrever uma mensagem. O documento supracitado é destinado exclusivamente ao presidente, não faz nenhuma menção sobre Vossas Excelências. É o meu pedido de indicação do citado para que possa concorrer à vaga. Muito obrigada. Abre aspas, ainda hoje saberão que reina Deus em Israel. Fecha aspas, ponto, Davi. Nestes termos, pede deferimento. Eu já tinha esquecido desse final, cara. Esse final é maravilhoso, cara. Eu não tinha nem lido até a parte do... Ela colocou a citação do autor, que é citado na Bíblia, e não do livro da Bíblia. Foi perfeito, cara. Isso é perfeito. Assim, foda-se se isso é real. Foda-se se isso é real. Isso pra mim é uma... Cara, isso é uma peça de arte maravilhosa. Isso é um trabalho de arte ótimo, assim. Se isso não foi feito por um artista, alguém, por favor, assume o crédito disso. Se apropria dessa peça. Cara, isso é perfeito. É isso, então. A gente tá aqui no ano de 2021, no Brasil, onde uma advogada se sente aí no direito de mandar uma carta para poder concorrer à vaga do STF. E aí isso também faz um link com o nosso próximo tópico, que é Luiz da Atena, pré-candidato à presidência da República em 2022 pelo PSL, cara. Quando eu vi essa notícia... Então o bundão é o Jair. Exatamente. Quando eu vi essa notícia, que na nossa pauta aqui tá na CNN, inclusive, eu achei que era, sei lá, fake, alguma trollagem. Mas ele confirmou no programa dele da Rádio Bandeirantes, tem até o vídeo dele falando disso, que o Luciano Bivar chegou pra ele, falou que gostaria que ele fosse pré-candidato e ele topou, que ele falou que não tem medo de enfrentar ninguém, tem medo de enfrentar Bolsonaro, falou que se tiver que ser oposição e criticar o Bolsonaro, ele vai ser oposição e criticar o Bolsonaro sem problema nenhum, e que isso só vai ter continuidade caso as pesquisas de opinião mostrem que ele realmente tem alguma viabilidade, e ele até comentou, se começar dando a pesquisa de opinião, que eu tenho ali 2 dígitos, eu vou pra cima deles, eu vou concorrer junto com eles, mas se as pesquisas mostrarem que vai ser um fracasso, eu também não vou ficar lá passando vergonha. Palavras do Datena. Tem 2 dígitos sim. 01, 0,09. É assim, cara. Isso é uma tacada de marketing pro programa dele ali, porque a real é que ele não vai ter pesquisa que vai indicar ele. Ainda mais nesse curto período de tempo. Talvez se ele tivesse começado não vou negar não, se ele tivesse começado a trabalhar uma candidatura 2, 3 anos atrás... Mas ele tá com o microfone aberto pra ele comentar isso de sempre, né? Trabalhado uma candidatura desde então, não, cara. Ele continua a se trabalhar como apresentador, como narrador, e isso aí é mais uma peça pra ele conseguir ganhar mais audiência. Ele não vai passar desses outros 2 dígitos depois da vírgula do 0. Mas vocês acham que isso pode também ser uma jogada pra tentar alavancar uma candidatura ao Senado? Porque ele mesmo comenta nessa entrevista que ele sempre pensou que ele acha que o perfil dele tem mais a ver com o Senado e talvez o governo de São Paulo, mas que o Bivar quis botar ele como pré-candidato à presidência. Talvez possa também ser uma jogada de marketing, né? Senado com certeza ele ganha. Sim. Ainda mais que vai ser uma vaga só, né, em 2022. Já foram 2 nessa última, né? Vai ser uma vaga só. Honestamente, eu ia achar assim, eu não acredito que ele teria chance pra vencer a presidência, mesmo que trabalhasse muito. Eu sei que todo mundo vai dizer, nossa, todo mundo tem chance, explodiu mais um rojão aqui. Todo mundo tem chance, olha lá, que veio Bolsonaro, papapá, e ganhou com uma longa campanha, com muito investimento financeiro. 4 anos de campanha. Uma campanha longa. Então eu não acredito que o Datena teria chances de realmente conquistar a presidência, mas que seria divertido ele nos debates. Ah, sim, concordo. Concordo, cara, concordo. Mas já pensou se na próxima pesquisa Datafolha, alguma coisa assim, incluem o Datena e ele tá na frente do Ciro, cara? Que significa porra nenhuma, né, cara? Assim, pô, me dá uma perspectiva. A gente vai rir do Ciro, não tinha o Ciro na nossa pauta, tentei arrumar um gancho aqui pra gente comentar sobre ele, pra pegar no pé dele. Bom, é isso, então vamos seguir aqui. Eu não vi mais ninguém comentando sobre isso, só o próprio Datena, não vi ninguém, tipo, zoando ou tirando onda da cara dele, nem os Bolsonaro. E a gente aqui agora, né, porque a gente repercute o que há de mais importante no cenário nacional. Claro, exatamente, cara. É sempre relevante a gente comentar sobre o Datena. Então vamos agora
agora para o nosso último tópico, que agora sim, Rodrigo, um tópico importante, relevante, que foi mais uma ação do Mário Frias, porque ele deu um parecer desfavorável através da Funarte para um projeto de captação na Lei Rouanet para um festival de jazz na Bahia. E esse evento seria um evento que se intitula antifascista. E um dos motivos da recusa é porque a música deve ser vista como uma arte divina, e esse evento não contemplava essas características, porque era um festival antifascista e pela democracia. Vejam só, que absurdo fazer um festival desse. Cara, tá certo, a música ela tem objetivos divinos e a deusa é a Pablo Vittar. Como não havia Pablo Vittar nesse festival, tá correto, né? É engraçado que depois disso, o Paulo Coelho, ele anunciou que ele vai doar não sei quantos milhares lá de reais para esse festival. Não tem nada de novo com relação ao que o Mário Frias está fazendo na Secretaria de Cultura. Ele continua não trabalhando, essa é real, assim. A Lei Rouanet, ela tá atrasada porque não indicaram pareceristas. A Funarte, ela continua toda aparelhada, e mesmo os cargos que ele indicou já pediram alguns exoneração, pediram afastamento, dizendo que não conseguem trabalhar, porque eles simplesmente não têm capacidade mínima para ele poder gerir nenhuma pasta. O Mário Frias, ele tem desconhecimento enorme sobre qualquer cenário cultural. Ele não tem uma carreira de verdade na área, ele não tem conteúdo para isso, nem dos processos públicos, administrativos, nem da área cultural. E provavelmente não foi ele que escreveu, eu não vi quem é que escreveu esse parecer, mas provavelmente não foi ele que escreveu, ele só encomendou de alguém, cancela isso aqui, ou chegou na mão dele um texto para ele assinar cancelando aquilo e ele assinou, assim. Honestamente, essa notícia, ela toma mais corpo, é claro, mas das coisas que estão acontecendo dentro da Secretaria de Cultura, e dentro da Funarte, dentro da Ancine, com relação à Lei Rouanet, essa aí ainda é ficha pequena ainda, sabe? Pra quem quiser entender mais disso, já deixo aqui a indicação, tá saindo esse episódio na sexta-feira, no domingo vai sair Pataquadas no feed do Não Pode Tocar, e vai ter comentários mais específicos sobre o que aconteceu nesse caso aí no Mário Frias. Isso é música, pô. Música que glória a Deus. Inspirado no canto gregoriano, a música pode ser vista como uma arte divina. Enfim, aqui na reportagem está dizendo que a Funarte, que tem o parecer técnico, que ela é ligada ao Ministério da Cidadania, então, teoricamente, não seria o Mário Frias através da Secretaria de Cultura, mas ele fez a defesa de barrarem o projeto, né, de barrarem o festival, e outras notícias estão dizendo que foi o Mário Frias que barrou, então fica a dúvida. No fim das contas, está o Mário Frias envolvido, e caso você queira conferir mais desmontes da cultura brasileira, mais momentos marcha fúnebre de instituições que estão sendo abandonadas por esse governo, ouça o Não Pode Tocar. Todo domingo, Rodrigo, sai episódio? Todo domingo, e esse domingo em específico é o episódio mensal de repercussão de notícias, que é o Pataquadas, então é o episódio em que você vai ouvir falar de notícias do cenário nacional e internacional do mundinho da arte. Em outras semanas, o cardápio é bem variado. Então, para você saber, assine o feed, escute e depois reclame com a gente. Maravilha. Então, fechamos aqui esse primeiro bloco e agora vamos para onde? Agora a gente vai pro ponto da pauta. Palco Mundo. Vamos aqui agora começar o ponto da pauta. Como tem acontecido nas últimas semanas, a gente começa comentando aqui os principais acontecimentos da CPI e vou dizer assim, coisa simples, pode levar. É o que eu tenho a dizer sobre o primeiro tópico dessa CPI, pode levar. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, ele foi detido. O Omar Aziz, ele decretou aí que o Roberto Dias ele fosse preso durante o seu depoimento lá na CPI, porque ele estaria mentindo. Ele teria mentido
para a CPI diversas vezes, o que é algo absolutamente incomum. Certamente ninguém que depois na CPI, desde o início da investigação, mentiu. Aparentemente o Roberto Dias ele foi o primeiro e o Omar Aziz ele já tinha perdido a paciência e mandou prender o sujeito, que foi liberado depois de pagar fiança também, né? Muita gente ficou revoltada, até deputados senadores da oposição reclamaram porque queriam fazer mais perguntas, porque aquilo ali não ia contribuir com nada. Depois compreenderam, defenderam a posição do Omar Aziz, até para não ter nenhum racha também lá dentro da oposição, e os senadores governistas, eles ficaram ainda mais irritados com isso e disseram que o Omar Aziz teria agido de modo arbitrário. Cara, mas eu achei doido que o Omar Aziz ele destravou um talento inédito, que é a voz de prisão tântrica, né? Que desde o primeiro momento que ele falou que ia prender até a hora que prendeu mesmo, foi o quê? Umas 4 horas? Não, durou ele tem um falado tempo. isso desde o começo da CPI, cara. Desde o começo da CPI ele tá lá falando. Não, desde o Weingarten, né, cara? Desde o Weingarten. Você vai ser preso, mas eu não vou te prender. Você pode ser preso, mas eu não vou te prender, porque eu não sou assim. Eu não faço esse tipo de coisa, eu não sou autoritário. Agora ele perdeu a paciência, assim. Nesse caso eu só fiquei com uma certa empatia com a advogada, coitada, porque a advogada tava lá tentando, né, fazer de tudo pro cliente dela não ser preso, orientando ele. Quando o Omar Aziz veio lá de dentro, que ele nem tava na sessão, ele chega, senta na cadeira e dá voz de prisão, esteja preso pro cara, ela levanta revoltada. E aí várias coisas me incomodaram, né? Primeiro, acho que já o Rodrigo já pincelou que já ocorreram outros depoentes passando pela CPI mentindo descaradamente, Weingarten, Pazuello, Anísio Yamaguchi era convidado. Eu acho que é até mais digno de notícia você citar os depoentes que não mentiram, né? Exatamente. E aí, outros passaram, ele foi benevolente, vamos dizer assim. No República de Bolchevique, na entrevista que ele deu, ele disse que não utilizaria essa situação de prender ninguém com peixe pequeno, e convenhamos que o Roberto Dias é sim um peixe pequeno. E uma outra coisa que me incomodou demais, cara, foi eles utilizarem um áudio que, para contextualizar quem por acaso não acompanhou, ele foi preso, ele vinha sendo questionado durante todo o depoimento, falaram que ele estava mentindo, que sim, rolou um encontro que ele pediu a propina de $1 lá pro Dominguete, ele junto com o Marcelo Blanco e um outro cara que até então a gente não sabe quem é, e ele falando que não, negando o tempo inteiro, o pessoal falando que sim, até que a CNN soltou um áudio daquele celular do Dominguete, que foi apreendido na CPI para perícia, dizendo... Apesar do Flávio Bolsonaro ter dito que não era para pegar mais nada, exatamente, era para pegar só aquele áudio do Luiz Miranda, mas a perícia foi desobediente com o senador. Exatamente. E aí divulgaram um áudio onde ele, horas antes, confirmava que o encontro com o Roberto Dias ia acontecer lá naquele restaurante X no dia tal. Então, como se já tivesse tudo combinado anteriormente. E aí o que mais me incomodou nisso é que eles utilizaram, eu achei curioso porque eles utilizaram o áudio de um possível estelionatário, que é o Dominguete, para prender um possível cobrador de propina, cara. Não é bem incoerente uma coisa, porque quem garante que ele tava falando a verdade? É incoerente. Agora tem uma coisa que, assim, vou narrar essa coisa direito, né, Vitor? Porque, assim, o Roberto Dias, ele insistiu em contar uma historinha que ofende a inteligência de quem tava ali. Então, os senadores e senadoras ficaram realmente ofendidos. O cara foi tomar um chopp e tropeçou em 400 milhões de doses de vacina. Que é assim, dizer, olha só, eles perguntam, aconteceu essa reunião entre você, Dominguete, e o tenente-coronel Marcelo Blanco para tratar da venda de 400 milhões de vacinas da AstraZeneca, através dessa empresa mediadora que seria a Davat, representada ali pelo Dominguete? Ele fala, não existiu reunião nenhuma. Eu saí do trabalho normalmente, quando qualquer pessoa sai, e fui no shopping, lá no Happy Hour, no restaurante Happy Hour, tomar um chopp com um amigo meu. Qual é o nome do amigo? Fulano de tal. E a gente tá lá tomando um chopp, quando de repente, sem nada ter combinado, surge o tenente-coronel Marcelo Blanco carregando Dominguete com ele, e eles falam, oi, olá, tudo bem? Boa noite. E aí, quer comprar 400 milhões de vacinas da AstraZeneca? E isso foi por acaso, ninguém havia combinado. Mas o Marcelo Blanco sabia da sua agenda? Provavelmente sabia, eu troco várias mensagens com ele, mas eu não combinei nada com ele. E insistiu nessa narrativa, que já tinha sido desmentida pela quebra de sigilo do Dominguete, já tinha ficado nítido, e ela não faz o menor
menor sentido, assim. De onde é que, cara, isso não é uma coisa que aconteceria todo dia. É querer acreditar em coincidência demais. Aí eu saí pra tomar um chopp e alguém veio comigo do nada, assim, sabia onde eu tava e apareceu uma oferta de 400 milhões de vacina no meio de uma pandemia. A coisa mais doida que já me ofereceram durante uma bebedeira foi 7 toneladas de ametista bruta, mas... E você pediu propina pra isso, assim. Exato. Então, essa insistência dele, eu acho que é o que tirou a paciência do Aziz e já tinha tirado a paciência de outras pessoas ele também. Pô, por favor, se for inventar uma história, inventa uma história um pouquinho mais coerente. Custava ele falar, não, eu marquei realmente um encontro ali, eu conversei com o Marcelo Blanco, que trouxe esse senhor Dominguete, que eu não conhecia. Ele fez uma oferta, eu pedi pra ele marcar uma agenda, encaminhei, marcamos a agenda, e aí eu percebi que não tinha pé nem cabeça e recusei a oferta. Isso faria sentido. Aí você precisa inventar uma história ruim? Isso me ofenderia, honestamente. Esse sujeito tá ali, ele teve tempo pra inventar uma história. Ele tem dinheiro suficiente pra contratar roteirista freelancer. E ele me vem com essa historinha, me encontrei com esse restaurante de happy hour e por acaso? Ah, colega, não, eu esteja preso. E era isso que eu ia falar quando o Vitor falou, ficou com pena da advogada. Porque se ela tava fazendo de tudo, não. Se ela tivesse fazendo tudo, ela teria dito pra ele, cara, essa história é uma merda, não conta. Isso é verdade. Mas assim, vocês viram aquele papo que tinha chegado um dossiê pra comissão? Alguém sabe de algo mais aprofundado a respeito disso? Não, depois perguntaram, acho que pro Aziz, ele não confirmou que teria dossiê nenhum. Não ficou. Agora eu não sei se é o dossiê do Roberto Dias ou o dossiê do Luiz Miranda, porque parece que tem 2 dossiês aí nessa história. Pois é. Mas eu só achei estranho essa questão do Roberto Dias, além da prisão, que eu achei que não deveria ter sido feita com base no histórico todo que já teve na CPI. Eu até concordo com a fala do Alessandro Vieira também, que foi contra, né, nesse momento, e por ter usado realmente o áudio do Dominguete como sendo a bala de prata para definir a prisão do cara. Eu achei isso realmente exagerado. Não que eu esteja com pena do Roberto Dias, obviamente não, mas eu acho que foi um pouco de exagero do Aziz. Mas a história do Roberto Dias, ela se enrola muito, como o Rodrigo já comentou, porque primeiro ele fala que ele não negocia vacina, quem negocia é a Secretaria Executiva, e perguntaram, pô, mas você tava lá tomando um chopp falando de vacina e você não negocia? Não, só fui ouvir uma proposta. Aí depois ele fala que ninguém sabia que ele tava lá, só ele, aquele amigo dele, ele não tinha falado com o Marcelo Blanco. No decorrer do depoimento, ele fala que trocou mensagens com o Marcelo Blanco ao longo do dia, e depois ele fala que não, tinha avisado o Marcelo Blanco que ele ia estar lá no shopping, na hora tal, tomando chopp. Então, assim, ele foi se enrolando claramente durante o depoimento. Até a Elisiane comentou isso, né? Algum outro senador falou, porra, no meio da pandemia a gente estava no auge, né, morrendo gente pra cacete, você 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, para o seu expediente, vai tomar chopp num happy hour no shopping e coincidentemente tropeça alguém te oferecendo 400 milhões de vacina, é difícil. Mas ainda assim, por mais que a história seja bizarra, eu acho que o Aziz exagerou na prisão ali, por ser peixe pequeno. Eu acho que ele só mudou de curso, assim, ele tinha que ter começado a aprender antes, e aí foi um momento... Acho que se tivesse prendido o Weingarten lá no começo, a história teria sido diferente. O certo seria, né, como acho que foi até a Elisiane que acabou falando, que tinha que ter prendido todo mundo, mas uma hora tinha que começar a aprender, e aí não dá pro primeiro que você prende ser um peixe grande, aí você tem que começar a dar esses avisos, né. Pô, mas aí vai contra o que ele mesmo falou, né, em entrevista, que ele disse que... Mas aí o erro é seu, a gente tá cobrando coerência de política. Ainda mais do Aziz, né, cara? Ainda mais do Omar. E só pra explicar os foguetes que vocês estavam ouvindo aí, o Flamengo está jogando contra o time do Sérgio Moro. É um time chamado Defensa e Justiça. Pelas 8ª de final da Libertadores da América. Ai, que ótimo, cara. Eu jurava que era Coritiba, alguma coisa assim, mas essa foi muito melhor a piada. Tem uma coisa com relação ao andamento dessa prisão do Roberto Dias, que é, durante a sessão, você tem 2 alternativas ali. Se você considera que a história que ele tá contando é verdadeira, acabou o resto das perguntas. Não tem muito mais o que você fazer. E se você vai considerar que o resto das perguntas que fazem sentido porque estão embasadas no que já foi mostrado, então você tem que considerar que o que ele tá contando é mentira. E se você vai considerar que o que ele tá
contando é mentira, você fica meio encurralado. Peraí, então se a gente vai continuar isso aqui é porque a gente aceitou que o que ele tá falando é mentira. E a gente vai continuar a sessão mesmo com isso? É meio estranho. Em outras situações, outras pessoas que mentiram, você ficava naquilo. Peraí, aparentemente você tá mentindo. Mas eu ainda posso continuar a fazer perguntas. Porque as perguntas não dependem dessa sua mentira. Agora, no caso dele, não. Ou a história dele é verdadeira e acabou a sessão, e ele não tem mais nada a contribuir, porque acabou a participação dele ali. Ou a história é mentira e ele tem que ser preso. Pensando por essa lógica, realmente faz sentido, né? Porque ele tava ali só por conta do evento do pedido da propina, né? Nada mais. Não era por conta de outras situações. Então, se ele fala que nada daquilo ocorreu, realmente... É porque eu acho que usar o áudio do Dominguete, que na semana anterior falaram que ele tava mentindo na CPI pra prender um outro mentiroso, fica meio estranho, né? Mas faz sentido o que o Rodrigo falou, eu concordo nesse ponto, sim. E eu tô vendo aqui na notícia que o Aziz, ele confirmou que o Roberto Dias teria feito um dossiê. Agora eu tô lembrando, o Aziz, ele comenta isso na própria sessão, fala que estaria com uma outra pessoa, com alguém fora do país, né, que ele teria feito isso para se proteger, mas acho que por enquanto esse assunto morreu. E eu tava até vendo uma manchete hoje que parece que deu uma sumida dos holofotes, ninguém sabe muito bem onde ele tá. Mano, eu se fosse ele tava em Urucurituba. Cara, mas falando de pessoas que tentam se desviar da CPI, tentar escapar, né, da sessão... Estou exausto, Rodrigo. Tá exausto. Eu também tô exausto, cara. É muita exaustão. Mas a gente não tem idade pra isso, não. A gente já passou da idade de ficar exausto. Porque você só pode ficar exausto até certa idade. Que foi o que aconteceu com a diretora da Precisa, que é a Emanuela Medrades. Ela estava marcada para prestar o depoimento na terça-feira, ontem, do dia dessa gravação, e ela aparentemente chegou cedo ao Senado, só que os advogados dela requereram uma reunião com a presidência da mesa e avisaram que, a gente quer cancelar essa sessão, quer cancelar esse depoimento, porque ela tem um habeas corpus do Supremo que permite a ela ficar calada e ela não vai responder nenhuma pergunta, então não tem por que acontecer essa sessão. Ela já prestou depoimento na Polícia Federal ontem, já disse tudo que tinha que dizer, e o Omar Aziz falou, teu cu. Aí dentro. Cara, ele falou, cara, nem a pau. Sobe com ela pra cá. E subiram pra prestar o depoimento, e só o que ela avisou é que ela não prestaria o juramento pra poder responder somente a verdade, e que por orientação dos advogados dela, ela permaneceria calada. Se teve uma discussão muito longa, e o entendimento geral da comissão é de que o habeas corpus dizia que ela deveria ficar calada com relação às perguntas cuja resposta pudesse incriminá-la. Com relação a perguntas que não tinha razão nenhuma para incriminá-la, ela era obrigada a responder. Só que os advogados insistiram, ela insistiu, e foi pedido que o Fux esclarecesse o habeas corpus, o que demorou o dia inteiro. E aí, no começo da noite, o Fux mandou uma cartinha dizendo, é isso aí, ela tem que responder com relação às perguntas que não possam incriminá-la. E eles voltaram à sessão 8 horas da noite. Então isso começou de manhã, 8 horas da manhã, quando os advogados chegaram, e terminou essa história 8 horas da noite, porque quando retomaram o depoimento, ela disse, estou exausta, cansada, quero contribuir, mas não consigo porque estou psicologicamente e fisicamente incapaz de responder as perguntas. E o Aziz aproveitou que ela em algum momento disse, amanhã eu respondo tudo que vocês quiseram. Ele encerrou e falou, é isso então, está registrado aqui que você disse essa frase, que amanhã você responde tudo, amanhã às 9 horas a gente está esperando. E aí hoje aconteceu esse depoimento ali, durante 6 horas ela respondeu todas as perguntas, que é o que ela disse que ia fazer. E detalhe, antes da gente comentar o depoimento propriamente dito dela, é que alguns senadores, eles apontaram um problema, que é o advogado que estava acompanhando os advogados, eles são advogados da empresa. Eles estão ali advogando para a Precisa. E eu não sei se isso é possível dentro da CPI. Ela pode ter acompanhado os advogados dela, mas eu não acredito que seja possível que o advogado dela seja o mesmo advogado do presidente da empresa e vai ser o advogado geral da empresa. Ela não tá ali como CNPJ, ela tá ali como CPF. É assim que ela tá prestando depoimento. Então eu não sei até onde o problema ou não é, mas convenhamos, péssimo acompanhamento dos advogados. Isso que eu ia falar, cara. Por favor, gente. Tem um exemplo ali tá lá ou não, mas... se alguém daquele nível lá estiver advogando, a pessoa tá contra você. Faltou pouco pra ela sair dali presa. Quando você falou que ela respondeu todas as perguntas, eu ia dizer que ela falou depois de todas as perguntas. Responder é uma palavra muito forte pra maioria delas. Ela tem seu comentário sobre as perguntas que fizeram. Mas, cara, assim, eu não acho nem dizer que eram advogados ruins, eu só acho que não eram os advogados dela. E
por isso estavam ali pra lascar com a vida dela, velho. Porque um advogado que tem o interesse do seu cliente em mente, ele não faz aquele circo de horrores que fizeram hoje lá com ela. Porque foi duro de assistir, a parte que eu assisti, ó. Não, o circo de horrores começou no dia anterior, né? Quando orientaram ela a não responder tudo. Que a primeira pergunta do Renan Calheiros foi: você trabalha pra Precisa? Qual é o seu vínculo? Você é paga pela Precisa? Ela: eu não vou responder. Como assim, cara? Isso aí pode te incriminar de que forma, né? E aí foi quando realmente o Aziz parou a sessão. Mas o que eu achei curioso é que no dia ela tava, né, falando que não vou responder, não vou falar nada. Aí rola a interrupção, vai pro Fux devolve, ela: não, preciso de 12 horas aqui pra me recompor, estou exausta, e ela fazia umas reviradas de olho, cara, que era completamente irritante, né, a forma como ela se dirigia, assim, e hoje foi o dia inteiro essa merda. Ela consegue às vezes ser mais debochada que o Pazuello quando tava dando o depoimento, né, fazendo a afronta ali, mas é o problema dos senadores com ela. Mas o que eu achei curioso é que ela volta dessa pausa, fala que vai responder tudo. Eu jurava que era um blefe. Não, ela tá blefando, vai chegar amanhã, ela vai inventar alguma outra coisa. Chega no dia seguinte e ela realmente fala sobre tudo. Até a parte que eu vi, ela não exigiu o direito de ficar calada em nenhum momento. Aí eu fiquei com a dúvida seguinte: o que aconteceu ali nos bastidores pra ela sair de uma posição de não vou responder nada, inclusive, sei lá, qual é a minha religião, quanto que eu recebo na Precisa, pra vou responder tudo, até sobre contratos que não dizem nem respeito a mim, mas eu vou responder aqui pra vocês porque eu tenho informação. Realmente, assim, eu fiquei bem... Pra mim, isso ficou bem explicado, assim, Vitor, o que é? Explique, então. Ela, primeiro que ontem, na terça-feira, ela disse: amanhã eu respondo todas as perguntas. Beleza. Ela se comprometeu com isso. Mas, além disso, o Renan e outros senadores, eles foram bem explícitos ao dizer: olha, todas as perguntas que a gente separou aqui pra fazer pra você são perguntas que elas não te incriminam. Então, não há razão nenhuma pra você não responder qualquer uma dessas perguntas. Além disso, você repetiu diversas vezes que não houve crime, que não houve nenhum ilícito. Se não houve nenhum ilícito, então não tem nada pra te incriminar, porque só se te incriminaria se tivesse algum ilícito, já que você afirmou que não tem, e as perguntas foram preparadas para que elas não sejam direcionadas. Mas a Tebet afirmou que tava lá... depois que ela tá respondendo, aí depois que ela já respondeu e passou uma informação, ela não pode voltar atrás e fingir. Tira isso daqui do que... Depois que abriu a porta... Cara, essa é a questão. E eles prepararam perguntas para começar o depoimento dessa maneira, e realmente foi assim. Todas as perguntas iniciais não havia por que ela não responder. Depois que ela passa algumas informações e afirma algumas coisas, ela é obrigada a responder em cima do que ela mesma afirmou, do que ela mesma disse. Então, nesse sentido, tá tudo correto, tá tudo correto. Também acredito que teve uma nova orientação, porque eles perceberam que eles não ganhariam aquela briga daquele jeito. E tem também a questão que quando o assunto ia chegando mais perto do crime mesmo, é o meu financeiro. Quem faz o invoice é a Barat. Eu nunca nem vi a invoice, faltou ela dizer isso. Ela passou por mim, eu peguei de olho fechado assim. Joguei no Dropbox. Porque ela foi isso, tipo, o contrato foi isso, e o pagamento, ela não sei, foi meu financeiro, isso é meu jurídico, isso é não sei o que, isso é não sei o que. Então, tipo, o que ela não precisou não responder porque ela tinha quem pegasse a culpa pelo que pudesse ser respondido. Essa CPI, ela meio que tá ficando num loop infinito que cada um que vai lá joga a culpa em outro que não tá no radar da CPI, né? Ele fica jogando a bola pra outro, não sei em quem, no colo de quem que vai estourar isso. Agora, teve um escorregão, que eu considero um escorregão ali pro lado dela, nesse depoimento. Quando ela falou que a memória de reunião era mentirosa, depois falou que não disse que era mentirosa. Isso foi muito engraçado. E dizer, olha só, eu não enviei invoice nenhum no dia 18. Isso aí o Luiz Ricardo tá mentindo, tá todo mundo mentindo, todo mundo se enganou, eu não enviei nada no dia 18. E aí você me dizer, então de onde que esse pessoal arrancou isso? Porque eles no mínimo têm que ter acesso à sua mente, acesso ao seu, como invadir o seu computador e arrancar esse invoice de lá, porque tá registrado aqui, o documento chegou no dia 18. E aí? De onde que tirou isso? Porque você tá me dizendo que não... eu criei um link do Dropbox, mas eu não compartilhei. Aí só falta dizer, eu criei o link, eu coloquei os documentos lá, mas eu não autorizei ninguém a entrar, eu só passei o link.
Não, e depois. Porque ela não é detalhista, gente. Ela é detalhista. Não viu que o invoice estava no Dropbox que ela fez. Nossa, cara, a resposta dela, depois que exibiram lá o vídeo lá do desmentindo, mostrando ela falando que tinha enviado dia 18, falar que não, eu não sou detalhista, simples assim, pô. Eu botei lá os documentos, mas não fiquei falando. Pode até ser inocente, mas é uma péssima funcionária, né? Enfim. Não, e aí, nessa própria fala dela, ela se contradiz porque ela vai falar, não, gente, eu não fui detalhista naquela fala, eu não disse que 18 eu criei o Dropbox, 19 eu fiz isso, né? E dia 21 eu enviei invoice, sendo que depois ela passou o depoimento inteiro falando que enviou invoice só no dia 22, né? E, pô, tem aquela coletiva do Onyx e do Elcio Franco falando que eles receberam, o Ministério da Saúde recebeu no dia 18. Então, quem enviou? Quem tá mentindo, né? Quem forjou a invoice, no caso? Não, é assim, o Miranda e o outro lá estão mentindo. O Onyx e o Elcio se equivocaram, é diferente. Ah, é verdade, teve essa parte também. Né? E assim, o pessoal tem que parar de pedir a cariação, cara. Você não precisa de acariação quando você tem as coisas registradas no sistema. Sim. Você precisa só comparar o que tá no sistema e pronto, tá demonstrado. Não precisa ficar chamando pessoas e gastar mais um dia de CPI. Me irritando isso no CPI, chamando pessoas de modo desnecessário. Compara o documento que tá no sistema e acabou. Tá demonstrado ali. Tem um detalhe que eu acho que não é exatamente em relação a isso, mas que passou um pouco batido, que é o Renan, na terça-feira, ele apontou uma coisa que ela é um indicativo para prestar atenção. Ele disse que a empresa, os advogados, conseguiram de alguma maneira fazer chegar no colo de um ministro específico do STF um requerimento para que ele fosse o relator do pedido de cancelamento da quebra de sigilo. Não dá para fazer isso, assim, a não ser que você seja muito poderoso. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Porque esses pedidos, eles vão para o sistema do STF. Você só sabe fazer isso se você é o PSDB. Esses sistemas, eles vão esses pedidos, eles vão para o sistema do STF e vão ser sorteados. O relator é sorteado. Eles conseguiram passar por cima do sistema sem ser sorteado, cair no colo de um ministro do STF, e se ninguém fosse lá avisar, opa, isso aqui não foi sorteado. Por que isso aqui tá no seu colo? E o ministro devolveu. Acho que o Renan não comentou qual era o nome do ministro. E ele devolveu e falou, não, volta pro sistema para ser sorteado, porque passou por cima de toda a estrutura do STF. Como é que conseguiram fazer isso, cara? No mínimo, essa empresa ali tá com coisa muito maior do que a gente imagina por trás, e tem outras pessoas dentro do governo que elas estão se mobilizando com muito medo de que o que está por trás dessa empresa apareça. E é nesse sentido que a CPI está batendo tanto na tecla de tentar entender quais são as conexões dessa empresa com o governo para que eles tenham acesso a esse tipo de caminho ali super sigiloso e ilegal. Não, e ainda tem o caso que o Renan também citou da Polícia Federal, que mais uma vez pega uma pessoa que é convocada como testemunha, né, para a CPI e um dia antes chama a pessoa para ir na PF prestar depoimento e a pessoa passa a ser investigada pela Polícia Federal e aí consegue o habeas corpus para não se comprometer na CPI, que é até uma situação que o Aziz comentou que eu achei interessante, que ele fala assim, porra, antes todo mundo tinha vergonha de falar que era investigado pela Polícia Federal, agora chega todo mundo aqui, bate no peito e fala, olha só, eu sou investigado pela Polícia Federal, não posso falar nada para não me incriminar aqui. Realmente assim, aí você começa a juntar os pontos, né, com todas as notícias que a gente vê sobre a Polícia Federal, o possível aparelhamento que está tendo em parte dela, e essa situação ocorrendo junto com esses depoimentos que teoricamente seriam contra o governo. E aí você vê que o Flávio Bolsonaro, sempre que essas pessoas vão, ele tá lá presente, que quando são outras pessoas, ele não vai. Então você começa a criar um cenário, cria-se uma narrativa, como diz o Champatin Lagarto, de você achar que realmente tem alguma coisa por trás. Não, por exemplo, assim... Acho que foi o Alessandro Vieira, que ontem, quando acabou, que o Omar suspendeu, ele foi dar entrevista, né? Ele, o Randolph e o Renan. E ele falou, olha, abriram essa investigação na Polícia Federal para esse povo todo virar investigado e poder pegar habeas corpus. Ele falou já categoricamente, né? Então, se quiser processar, processa ele, tá, gente? E assim, mesmo com o habeas corpus, tem algumas coisas que não é muito difícil fazer esse pessoal comentar durante a sessão. Novamente, porque as pessoas que estão cometendo crimes, muitas vezes elas não têm noção de que aquilo é um crime. A pessoa vai lá, e foi o caso dela, me diz o seguinte, a nota fiscal está no nome de uma empresa, mas é normal que a nota fiscal esteja no nome de uma empresa e seja outra empresa que receba o dinheiro. A pessoa me afirma isso.
é normal. E aí, na sequência, acho que foi o Aziz corta e ele fala, não, porque isso é a primeira vez que isso acontece no Ministério da Saúde. A gente recebeu que isso nunca aconteceu. É a primeira vez que você tá me dizendo que é normal. Aí ela vai falar, mas no contrato do preservativo feminino é outra empresa que recebe sim. Cara, você sai assumindo crimes constantemente. Então, você colocar essas pessoas pra falar, em certo ponto, dá uma chance sempre de que elas exponham mais bagulho louco, né? Que é esse o caso. Eu fiquei chocado com isso. Como que você chega no CPI, você fala, não, realmente, o nome da empresa que tá aqui na nota não é o da empresa que vai receber o dinheiro. Esse dinheiro vai ser desviado pra outra empresa. Super normal. Que por acaso fica no paraíso fiscal e que por acaso essa empresa, na verdade, é a outra empresa, né, cara? Que ela também afirmou isso. E eu achei engraçado quando o Alessandro Vieira questionou sobre os contratos da Precisa com o fornecimento de preservativos, que aí é um dos pontos que eu comento que ela falou sobre coisa que não era nem relacionada ao assunto da CPI, mas que ela tinha toda uma expertise sobre o assunto. E ele fala, olha só, eu pesquisei aqui e a nota que tá para pagamento da empresa tá para receber fora do país. É normal isso? Ela, não, é normal, mas você tem que olhar no portal da transparência. Eu olhei no portal da transparência. Não, mas o portal da transparência é superficial. Portal da transparência. O portal da transparência é muito superficial. Eu tenho aqui... Você tem que chegar no portal da transparência, você tem que fechar o olhinho assim e virar de lado, entendeu? Botar o computador assim a 90 graus. Exatamente, que acho que foi também um ponto que ela abriu brecha, porque o Alessandro Vieira falou, não, isso aqui tem que ser com a nota para receber no Brasil, vou fazer o contrato aqui com a empresa brasileira. Não, mas foi tudo por fora também, para uma empresa lá no exterior e tal. E aí até o Eduardo Braga, em algum momento, no começo ele fala, não, mas espera aí, vocês estão pegando dinheiro, recebendo aqui, mas na verdade está indo para uma empresa lá fora, e onde vocês fazem a conversão do câmbio para receber o dinheiro? E aí ela se enrolou, não soube explicar. Eu acho que... Cara, agora uma pergunta, e aí a pergunta mesmo, não faço ideia. Já tentaram pedir alguma coisa da Barat? Algum esclarecimento? Ei, Barat, esse pessoal te representava mesmo? Como é que tá esse negócio? Cara, ou só porque a internacional não dá? Eu acho que dá. O The Intercept, ele foi lá na porta da Barat em Singapura, bateu lá na porta, não era nada, não era empresa, não era nada, era uma porta de uma loja, uma casa lá. A pessoa falou, não, essa empresa não funciona aqui não. E é isso, cara. Mas na CPI eu não vi ninguém comentando sobre isso não. Porque fica muito esse disse-me-disse, ela joga tudo nas costas da Barat Biontech e eu não vi, tipo, tá aqui uma declaração da Barat Biontech que a Precisa realmente era sua representante no Brasil. Não vi. Inclusive o Alessandro Vieira perguntou se tem o contrato da Precisa com a Barat e ela falou que é confidencial, que não poderia mostrar nenhum tipo de dado em relação a isso, que realmente é um ponto importante de se saber, né? Se ela era realmente a representante, até perguntaram, quanto que Precisa receber por esse contrato? Aí ela também não pôde falar, disse que não sabia. Porque era em outra empresa, mas o Dominguete já estava planejando se aposentar e virar milionário, né? Comprar iate e alugar, sei lá, cavalo. Então, só para responder isso, assim, a Barat Biontech, ela emitiu, sim, um comunicado confirmando que essa representação. Então tem, mas a confirmação vou ler o que está a notícia aqui, né, que é o laboratório Barat Biontech, responsável pela fabricação da Covaxin, emitiu um comunicado divulgado pela assessoria da Precisa Medicamentos, negando irregularidades no fornecimento da vacina contra o Covid-19 e confirmando que a empresa de pagamento Madison Biotech pertence ao grupo indiano desde 2020. Então essa Madison é a que consta no invoice. Na verdade, quando eu falei paraíso fiscal, não era Barat, era a Madison, né? No paraíso fiscal, que foi onde o The Intercept foi lá bater na porta. Eu falei errado aqui. Parte, eu acho até que não vai dar muito fruto ficar batendo. A empresa do paraíso fiscal, não sei o quê, porque a maioria dessas empresas, assim, ela usa uma Shell Corp em algum lugar, sabe? Uma offshore, para receber. Isso é bem comum e é bem difícil até de você tentar imputar. Eu acho que vai mais para demonstrar a intenção do crime do que de isso dar em alguma coisa de fato. Só porque a empresa era outra, e eu acho que isso se resolve de uma maneira até bem tranquila internacionalmente.
mas vale a pena ficar repetindo como um argumento, um fato retórico, né? Mas não como algo jurídico mesmo. Tanto que o próprio Fernando Bezerra já fez essa defesa, falando que é normal utilizar offshore e tal. A questão ali é que tem indícios de irregularidade. O ponto é que tem indícios de irregularidades, que isso foi informado do presidente da República e que o presidente da República não fez nada com relação a isso. Deixou correr um processo que ele foi muito mais acelerado que os outros. Todos os outros processos de compra de vacina eles foram super demorados, foram super travados e, estranhamente, os processos de vacina eles só andaram quando andou o processo da Covaxin. É esquisito, só que esse processo que seja o problemático, ele foi o mais acelerado e só depois que ele andou é que os demais andaram. Não adianta ficar batendo na tecla de superfaturamento, por exemplo, porque isso já foi explicado, às vezes me irrita, sabe? O governo indiano e a Bharat Biotech explicaram isso. A vacina, quando ela estava sendo produzida lá, começando em pesquisa ainda, quando estava para ser produzida, no ano passado, anunciaram que seria em tal valor, depois revisaram o valor, depois revisaram o valor de novo, depois concluíram que dentro do mercado indiano teria um valor, para o mercado externo teria outro valor, para países pobres teria outro valor, e esses valores eles mudam, realmente, ali. Então, isso aí são coisas que bater na tecla é inútil, mas verificar de quem era o interesse para que esse processo fosse super acelerado, mesmo com indicações de irregularidade, e se o presidente da República soube disso e não fez nada, é a grande questão. E aí eu volto a uma coisa que a gente discutiu nas últimas semanas e que aparentemente não deu em nada, né? Que é cadê o áudio? Cadê o áudio, verdade. Não, o Luiz Miranda ele foi no Roda Viva essa semana e falou que não existe áudio, que ele não gravou, mas pode ser que exista alguém que estava na reunião que talvez tivesse gravado com ele. Foi isso que ele deu a entender. Até o Tesoureiro resumiu, né? Não existe o áudio, mas talvez. É basicamente isso que o Luiz Miranda afirmou. Mas eu, desde o início, eu não tô acreditando que exista o áudio, cara. Sinceramente, eu não tenho essa esperança toda, não. Eu também não, assim, cara, fechou esse ponto, ainda tem mais coisas, vamos chamar o presidente da Precisa para poder depor ainda. Amanhã vai ser quem? Amanhã é o Maximiano, né, que ia ser Não, hoje. o Maximiano eles adiaram foi pra agosto. Amanhã, gente, quem que é amanhã? Amanhã é o cara da Davat. Amanhã é o cara da Davat, o Luciano lá, o cara da Davat. Cristiano da Davat. Amanhã vai ser print de zap o dia inteiro, né, cara? Do Dominguete, ele vai mostrar os dele, por aí vai. Cara, assim, a CPI ela tá indo devagar, mas o Pacheco, ele já aprovou a prorrogação da CPI por mais 90 dias, então ainda vai ter muito trabalho. Então a gente só vai voltar a falar da Precisa provavelmente em agosto, com o depoimento do presidente da Precisa. A gente vai ter essa semana o caso Dominguete seguindo. Teve alguns vazamentos de áudio ali, vazamentos entre aspas, né, do Dominguete, que ele cita o nome do Bolsonaro, cita o nome até da Michelle Bolsonaro também, mas nada disso com comprovação, é a quebra de sigilo do celular de um golpista, de um nítido golpista, e que não dá pra dar muito crédito em muita coisa. Então acho que a gente não tem que às vezes desviar demais em cima desses assuntos, né? A gente tinha outros tópicos aqui na pauta para comentar também. A gente quer um programa mais curto, estamos todos exaustos. Então eu vou só colocar um último ponto aqui pra gente discutir, que é com relação à ameaça das Forças Armadas em cima da declaração do Omar Aziz de que, tem corrupção dentro das Forças Armadas. Eles ficaram extremamente putos com isso. É o Ministério da Defesa. Porque, cara, ele fez essa declaração, ele deu as voltas retóricas assim, mais loucas e absurdas para evitar ao máximo possível e imaginável dizer o que ele disse. Ele disse, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que é uma exceção, de forma alguma representa o caráter de pessoas com quem eu trabalhei, que defendem o nosso país, as nossas fronteiras e não sei o quê. Não teve corrupção em 64. E isso foi no nível doido, assim, para dizer, tem uma pessoa que está sendo citada aqui por todo mundo que aparentemente a gente não está conseguindo mais, infelizmente, negar por enquanto, com todos esses condicionais, que é corrupta. E aí os três comandantes das três forças, junto com o ministro da Defesa, vieram com uma nota dizendo, olha, vamos te prender, filha da puta, ou quase isso.
Pois é, cara, foi totalmente desmedida a nota mimizenta, como o Diego falou, das Forças Armadas, porque o Aziz, ele não só passou um pano, deu toda uma volta, como depois, quando o Marcos Duval foi trocar ideia com ele, sei lá, 1-2 horas depois, ele depois fez mais uma correção, né, fez mais um adendo para falar que ele não estava generalizando, e aí, horas depois, o Ministério da Defesa solta uma nota assinada pelo Braga Neto, que é o ministro da Defesa, e os 3 comandantes das forças, para dizer que as Forças Armadas estariam sendo desrespeitadas pela fala e estaria sendo generalizado o esquema de corrupção, sendo que na fala do Aziz ele fala que não está generalizando. Então, assim, foi uma clara tentativa de ataque, né, ao Aziz, à CPI e indiretamente ao Senado, que aí depois veio aquela fala do Pacheco, né? A gente estava precisando ter um adjetivo melhor pro Pacheco, sei lá, pão de queijo de chuchu, queijo Minas de chuchu, alguma coisa assim, porque o picolé de chuchu é o Alckmin, né? E ele, caramba, é inacreditável a fala dele, e o Aziz, eu acho que... acho que nem o chuchu merece isso, que o chuchu ainda é nutritivo, apesar de não ter gosto. Pois é. E o Aziz deu uma gongada nele ali no plenário, na frente de todo mundo, que foi necessário. Falou, porra, eu fiquei esperando que você me defendesse, cara. Defendesse a instituição e não ficasse passando pano aqui para as Forças Armadas. Óbvio que ele não falou com essas palavras, mas ele falou, eu sou um senador da República, eu sou o presidente dessa casa e tinha que me defender. Exatamente. Eu esperava mais do senhor. Ele meio que defendeu a CPI, não defendeu o Aziz, falou, não, o Aziz não quis dizer isso, e passou a maior parte do tempo defendendo as Forças Armadas. Pô, depois de uma nota daquela lá, não sei nem se vocês vão querer ler, tá de sacanagem o Pacheco, né, cara? Assim, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não ficou nem surpreso, nem escandalizado com a nota das Forças Armadas. Todo mundo vai ser contra, mas eu achei a nota das Forças Armadas, assim, mais o mesmo. Não é nada muito diferente do que eles sempre escrevem. Se você acompanha as comunicações das Forças Armadas, isso aí não é muito diferente. O tom de ameaça, ele tá sempre ali. Mas é sempre o tom de ameaça. E acredito que as Forças Armadas, elas iam querer pegar totalmente esse pepino? Não. E eu, assim, volto a bater na tecla que eu já coloquei aqui, que não tem homogeneidade nas Forças Armadas. Mesmo que as lideranças das Forças Armadas, por uma pressão, lancem uma nota assim, quando as coisas chegam às vias de fato ali, não tá tão homogêneo assim, gente. Agora, é ridículo que você não tenha um posicionamento explícito do Senado e da Câmara com relação a isso. Porque às vezes é a oportunidade de você colocar as Forças Armadas no lugar que eles competem. Justo nesse dia, a maquininha de nota de repúdio da Estrela estava com defeito, estava sem pilha. Não, a Câmara parece que convocou o Braga Neto para prestar esclarecimentos. Convidou, nem convocou. Ah, convidou? Ele não vai. Se ele for, não vai dar em nada. Não, assim, e tu vê que louco, cara. A agressão foi um senador, a Câmara que convidou e o Senado até agora nada. Nem uma nota oficial, nem uma notinha de repúdio oficial, né? Só aquele discursinho lá do Pacheco. Assim, se eu pensar, é muito mais grave. Honestamente, é muito mais grave eles terem decretado sigilo de 100 anos em cima do processo que absolveu o Pazuello por ter participado de manifestação política do que essa nota. Assim, o recado, quando eles decretam sigilo em cima do processo do Pazuello e não o condenam por nada, para mim ele é muito mais forte, que diz na prática, seja lá o que os militares que estão no governo Bolsonaro façam, seja lá quantas pessoas eles matem, seja lá por que eles sejam responsabilizados, a gente não tá nem aí. Qualquer militar pode chegar aqui e fazer parte de um governo genocida e a gente não tá nem aí. A gente não vai se mover com relação a isso. A gente vai continuar aqui usufruindo de todas as benesses que a gente tem. E eles não vão abrir mão dessas benesses. Isso pra mim é muito mais forte porque é uma coisa prática. Isso eles realmente fizeram. Agora, a nota, pra mim é guerra de nota de repúdio. Ah, eu não concordo muito não, porque dessa vez eles citaram diretamente um parlamentar, né, cara? Nas notas anteriores não tinha isso, então, a partir do momento que você cita nominalmente, você tá atacando. Aí depois que teve toda a confusão, que o Pacheco foi conversar lá com o Braga Neto, e aí não sei quem foi conversar com não sei quem da STF, aí o Bolsonaro ia até fazer uma reunião com todos os poderes hoje, né, e aí ele foi internado, depois o Ministério da Defesa disse que a nota era direcionada só ao Omar Aziz, não era direcionada ao Senado, aí quis meio que corrigir, mas eu achei muito grave. O que não resolve, sabe? O que não deveria resolver. É, cara. Mas o que eu gostei mais na fala do Aziz foi a
a passada que ele deu no Fernando Bezerra, cara. Porque o Fernando Bezerra, antes da fala dele, tinha defendido a nota das Forças Armadas, falou que isso foi uma reação à fala do Aziz e que era para defender a Constituição, sendo que na nota das Forças Armadas não fala Constituição nenhuma vez. Então, que porra de defesa é essa? E aí o Aziz fala, porra, meu irmão, você, né, veio lá do Partido Arraiz, lutou na juventude e tal, não tô te reconhecendo, cara, que defesa é essa que você tá fazendo aí dessa nota, é um absurdo. E o Fernando Bezerra, cara, ouviu calado, ele quase concordou com a cabeça, de tão feio que ficou. E assim, que eu falo, o pessoal às vezes tá cobrando, e eu cobro também, que tem uma resposta mais contundente do Congresso com relação a isso. Vamos lembrar a situação em que a gente tá, gente. A gente não tem força nenhuma para isso. O Congresso tá completamente aparelhado, tá completamente ligado à extrema-direita e rendido aos coturnos também. Então, você imaginar que seria diferente, não tem essa ilusão de que seria diferente. Então, a gente tá completamente rendido. Em outra situação, em outro cenário, a gente podia falar, nossa, tinha que mandar um cala-boca para as Forças Armadas, tem que dar declaração, tem que soltar nota, vocês não tem nem que ter esse tipo de comunicação com a imprensa, não. Você tem que ficar calado e ouvir, e se tiver que ser investigado, vai ser investigado. Só que não é essa a situação em que a gente vive. A gente vive uma situação em que as Forças Armadas elas estão presentes em peso no governo, com militares da ativa em peso no governo, com altos cargos, com generais. Eles estão entranhados no governo. E aí você imaginar que se você... Como que é? Você pode até ter senadores e deputados de oposição que eles vão lançar declarações mais firmes e tal, mas a presidência das casas está completamente rendida, está completamente subjugada e não é de hoje. Então, não esperaria nada deles. E aí nessa mesma semana parece que saiu uma notícia, acho que o Pacheco obviamente não deve ter confirmado, que o PSD do Kassab estaria cogitando lançar Rodrigo Pacheco como pré-candidato à presidência em 2022, lembrando que o Rodrigo Pacheco é do DEM, né? Então ele teria que sair para ir lá pro PSD. Não sei se isso é só tentaram jogar para ver se dava uma amenizada, porque o Pacheco estava aparecendo muito, né? Vamos desviar o foco, mas... Eu, por mim, cada partido do Centrão lançava 3 candidatos à presidência logo. Quanto mais puder dividir voto dessa cambada, melhor. Mas é porque estão tentando passar aquela nova mini-reforma eleitoral, né? Sim. Que vai agora limitar o número de candidatos também que cada partido pode lançar. Então a gente vai ver partido pequeno definhar ainda mais. E aí viram que essa tática rapidinho de lançar lançar o burburinho de um nome majoritário para chamar a atenção para a plataforma e a partir daí tentar fazer parlamentar, acho que tá todo mundo querendo ir nessa. Sim, e essa discussão inclusive acho que vai ficar para depois do recesso, mas voltou mesmo essa história do tal do distritão, mas com alguns penduricalhos ali, né? Provavelmente a gente deve comentar aqui mais para frente. Agora, só para fechar esse tópico, não sei se o Rodrigo quer comentar mais alguma coisa, mas aquela PEC da Perpétua Almeida, que a gente comentou uns 2 programas passados, conseguiu a assinatura, cara. Precisava conseguir 171 assinaturas para ser apreciada na Câmara, conseguiu acho que 187, que está até sendo chamada... PEC Pazuello? PEC Pazuello, está sendo chamada de PEC Pazuello, para impedir que militares da ativa ocupem cargos civis no governo, e foi apresentada hoje, no dia que a gente está gravando, e vamos ver agora como é que Arthur Lira vai botar isso para tramitar, né, cara? Porque a da Bia Kicis lá do voto auditável foi no mesmo dia, chegou lá, ele já abriu, vamos ver como é que vai ser essa da Perpétua. Eu acho que não deve ser tão sério, mas eu acho que ela passa porque todo militar que está ocupando um cargo no segundo escalão do governo é menos uma indicação do Centrão. É verdade. E assim, verdade. Se ela passar, ela já invalida o decreto presidencial que está em vigência e que abre todas as portas para que o funcionalismo público ele seja ocupado por militares. Verdade também. É isso então, fechamos, a gente já falou bastante, óbvio que tem muito mais assunto que a gente poderia falar aqui, mas primeiro que a gente não consegue acompanhar tudo, afinal estamos exaustos, e segundo que também, né, senão o programa vai ficar gigante aqui, não é o xadrez verbal. Então agora estamos chegando no final do episódio, hoje obviamente não tem o adivinha, vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Vou começar aqui, muito obrigado Diego por estar marcando os salves, que realmente eu esqueci de fazer isso. Vou mandar aqui, eita, o Belin Escobar já começa pé na porta, né, porque ele pede um beijo de língua e molhado, mas com distanciamento social, se virem.
Sim. E aí? Tem um documento da Autoridade de Saúde do Estado de Nova York que deu orientações para fazer sexo em grupo na pandemia. Eu vou mandar pro Escobar para ele se inteirar lá, e aí ele vem aqui e conta pra gente, demonstra em origami e em jograis como é que se faz isso aí. Boa, resolvido aqui o problema. Viu, Escobar? A gente se virou aqui com essa bela ideia do Diego. A Lelê Riso mandou beijos exaustos e que Deus abençoe o bisturi do cirurgião do Bolsonaro. Amém. André Matias, por favor, só lembre de mencionar que o cheiroso, garboso e assumido governador do Rio Grande do Sul é um otário que desmontou tudo o que pode na carreira dos servidores do Estado. Um abraço para todos os professores estaduais gaúchos. #Bolsoleite é furado. Então tá aí o recado, Eduardo Leite, do André Matias. Não temos nada a ver com isso, sobre os termos que ele utilizou contra Vossa Excelência. Para Eduardo Leite, que obviamente nos escuta. Claro que escuta, amigo da rádio. Alguma coisa de uma pessoa tem que fazer na vida. E eu vou mandar aqui um salve para o Paulo Daniel e para o Felipe Oxóssi. Além disso, o Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, ele tá lá em Minas. Ele mandou um abraço para nossa exausta bancada. O Denis Almeida tá lá em Minas, ele mandou um abraço para nossa exausta bancada. Ele falou que ele volta aqui para Cidade Grande na sexta-feira e deve vir ouvindo o episódio no caminho. Gilmar Miranda mandou um exausto salve em plena exausto meio de semana para toda a exausta bancada. O @NelMustDie. Eu quero apenas mandar um salve para vocês no meu podcast favorito sobre política e lembrá-los que sempre acontece uma coisa muito absurda na política brasileira logo depois que vocês gravam o episódio da semana. Qual será a coisa absurda que acontecerá nessa? Fica aí o adivinha improvisado. Respondam ouvintes, por favor. O @Gustavo Vanini. Não vou poder mandar salve hoje porque tô exausto. Pô, Gustavo, é foda. O @Rafael Lobate. Queria mandar uma adicional de insalubridade para os funcionários da Precisa. Imagina ter uma diretora Paty insuportável dessa. Cara. E com tanto de militar que andava rondando ali, eu colocava uma periculosidade assim só pra garantir. E a Rosimar disse salve pra toda a bancada e lambeijos da Jinx, que deve ser a sua animalzinha não identificada por cópia de tweet. Mas um beijo pra você, Rose, e pra Jinx também. Já emenda as dicas aí, Diego. Hoje, em homenagem ao Mário Frias, né, que a música ela tem que ser inspirada em Deus, eu vou indicar uma banda chama Maneskin com uma bolinha em cima do A, então não sei como pronuncia, mas tem o link aí. Ouve lá que é da hora. Sim, encaixar falando por música, e mais cedo eu comentei aqui sobre Pablo Vittar. A minha indicação é o álbum definitivo da música popular brasileira, Batidão Tropical. Vamos lá escutar Batidão Tropical. É sério, acabou assim, não precisa fazer mais nada. Pablo Vittar que já disse que quer cantar na posse de Lula em 2023. Por favor, queremos, assim. Se vocês repararam, depois que a Pablo lançou Batidão Tropical, a gente não teve mais lançamentos nem de Chico Buarque, nem de Gilberto Gil, nem de Caetano Veloso, nem de Mozart ou Beethoven. Esquece tudo que já foi produzido, foque em Batidão Tropical e principalmente ali em 2 regravações da Companhia do Calypso na época da Mila Carvalho, que é Bang Bang e Zap Zoom. Ali Zap você Zoom. tem, sim, inclusive, Zap Zoom tem um cacófato que eu fiquei absurdado um dia desse, que é Zap Zoom, 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 no cometa eu vou. Mas eu ficava ouvindo, cara, o que você vai fazer com o meu avô, bicho? Cara, é sério, essas 2 canções, elas são o ápice. Tudo que a gente podia produzir de arte sonora tá condensado nessas 2 canções. Então fica a minha sugestão aí do álbum definitivo da música popular brasileira, Batidão Tropical. Vou sugerir, como sempre, um podcast. O podcast que eu sugiro para essa semana é O Livro da Minha Vida. O Livro da Minha Vida, como o nome diz, né? É um podcast de literatura e que recebe sempre uma pessoa para comentar ali qual é o livro da vida dela. Então você já está na 2ª temporada do podcast O Livro da Minha Vida, linkado aqui para quem quiser e puder assinar e ouvir. E uma última indicação que eu dou é de um filme, que é um filme do Nicolas Cage, batendo em bonecos animatrônicos sem pronunciar uma só palavra. Você não sabe que você necessita desse filme até que você o assista. É o Willy's Wonderland. Falaram desse filme um dia desse, mas não lembravam o nome aí. Acabou que eu esqueci de pesquisar. Que bom que você falou agora. Quando você fala que ele não diz uma palavra literalmente? Sim. Nossa senhora, cara. Tá 5.6 aqui no IMDb, mas eu fiquei curioso agora. As pessoas não sabem o que elas avaliam.
É o Mr. Bean da porradaria. Eu fiquei curioso pra assistir, cara. É assim, eu fico imaginando o que uma pessoa, a essa altura do campeonato, a essa altura que sim, a gente tá em 2021, por que uma pessoa vai clicar pra assistir um filme do Nicolas Cage sem ela ter certeza do tipo de coisa que ela gosta? Porque não tem a menor alternativa pra ela. Eu vou assistir esse filme. Não é como se fosse, sei lá, a década de 80 que você não tinha quem te dissesse se o filme era bom, como é que... Não, hoje em dia você vai na internet e você sabe... Você sabe quem é o Nicolas Cage, né, cara? É, cara. Então era pra só pessoas que gostam desse filme assistir. Então é isso, se você não entende o que é um filme Nicolas Cage, se você não sabe que existe um podcast chamado Podcast Nicolas, pensa 2 vezes, pesquisa um pouco mais. E se você chegar à conclusão de que você está preparado para esse tipo de prazer transcendental, assista Willy's Wonderland. Inclusive, como ele não fala nada, assiste o filme ouvindo Batidão Tropical. Perfeito. Dá tempo de ouvir o Batidão Tropical e o Midcast? Repetidas vezes. Bom, as minhas 2 dicas essa semana são bem simples. Primeiro é uma reportagem do El País mostrando que o Ministério da Defesa gastou $500 bilhão com pensões de parentes de militares, então recomendo dar uma lida lá, matériazinha curta, Beijo, mas que Proença, mas que mostra mas que mostra bem como é que é essa mamatinha. E a outra dica é a série Solos, que tá no Amazon Prime Video, com um elenco estelar, né? Tem ali o queridinho da extrema-direita no Dia da Consciência Negra, o Morgan Freeman. Tem o cara que faz o Falcão lá na Marvel, a Anne Hathaway. Eu assisti 2 episódios até agora, achei bem interessante. Acho que são 6 ou 7, então vamos ver se isso se mantém. Mas fica aqui a dica. Bom, Calma. Eu acabei de ver um tweet do Boulos aqui, que puta que pariu. O Ministério da Saúde disse que inglês insuficiente dificultava a análise de adesão ao consórcio de vacinas. Até aí todo mundo tinha visto, ok? Aham. Por que não chamaram o Carlos Wizard? Muito bom. Bom, com essa piada encerramos o episódio dessa semana. Obrigado a todos que escutaram o Midcast até o final, nos aturaram por mais uma semana. Valeu, exaustos, Rodrigo e Diego, e talvez até semana que vem, né? Valeu. Falou.